só para a gente fazer uma comparação. Antes, eu vim aqui nesse cluster e eu apertei Start. E ele ainda está começando. Todo mundo sabe que isso aqui demora uns 5 minutos ali. Esse SQL Warehouse, como ele é serverless, eu vou iniciar ele vai iniciar na hora, ó. Então, quer dizer, alguém falou, ó, deu problema lá na tabela. A gente veio aqui nessa aba, já iniciou o cluster, mas o que é o serverless cluster? Ele é um tipo de cluster que ele é muito bem utilizado para análise de dados de tabelas delta dentro do ambiente SQL do Databricks. Vocês sabem a diferença do ambiente de engenharia e o ambiente SQL. O SQL ele é feito para análise de dados só, então ele tem uma interface um pouco mais voltada para analista de dados. Por exemplo, tu só pode usar o SQL lá, tu tem a opção de dashboard, tu tem a opção de queries, e tu também tem um navegador das tabelas, então é esse o outro ambiente. Então, esse serverless, por enquanto, ele só existe nesse ambiente SQL. O que é a principal vantagem do serverless? Ele é um tipo de cluster que liga instantaneamente. O que quer dizer ligar instantaneamente? Ele não tem aquele problema dos 5 minutos, dos 10 minutos que um cluster demora para ligar. E isso é muito vantajoso, porque quer dizer que se ele liga rapidamente, ele também pode desligar rapidamente. Então, a gente não tem um recurso ligado por muito tempo. Por exemplo, quando a gente tem um Synapse provisionado, a gente paga 24 horas por ele. No SQL Serverless, ele fica desligado e quando a gente faz alguma consulta, por exemplo, uma consulta manual ou até o meu Power BI atualizando, ele vai primeiro ligar esse cluster. Isso é uma coisa que acontece instantaneamente, em 5 segundos. Antigamente, quando não tinha esse recurso ainda, a gente tinha que ligar um cluster normal, e isso demora uns 5, 10 minutos. E isso era uma desvantagem, porque ninguém que usa o Power BI vai querer apertar um botão para atualizar e esperar 5 minutos. Ele não vai entender, ele vai dizer que a tua solução é burra e que o SQL, a database SQL que ele usava antes era melhor. Por isso que eu acho que é tão importante o serverless, porque ele tira esse problema do tempo de carregamento. O que mais que ele é? Ele é um cluster que tem controle de acesso. Ou seja, cada usuário que acessar o mesmo cluster, ele vai ter uma regra ou um controle que é para aquele próprio usuário. Então, o que quer dizer com isso? Se eu que sou administrador, eu tenho acesso a todos os dados, quando eu tento acessar os dados com o meu usuário, ele vai me dar a permissão que eu tenho. Mas se outro usuário tentar fazer uma mesma consulta e esse usuário tem menos autorizações ou tem um acesso mais restrito, isso vai ser aplicado. Ou seja, ele é um cluster que permite o controle de acesso aos dados. O que pode ser feito com ele? A gente pode alimentar um Power BI, um Excel, um Tableau, qualquer outra ferramenta analítica com esse cluster. E o que é a vantagem? Quando a gente tem as tabelas delta, elas estão persistidas num data lake. Esse cluster, ele tem um Spark configurado, então ele consegue ler esses dados do data lake de forma muito otimizada. Se a gente tem, por exemplo, um dado particionado, um dado com z-order, ou até um dado com liquid cluster, ele vai aplicar essas regras na hora de ler a informação. Então, por exemplo, se eu tenho um dado particionado por data, uma tabela grande particionado por data, e eu estou lendo só a data de hoje, esse meu cluster, esse SQL Serverless, ele já é otimizado para fazer essa consulta ser mais rápida. E isso é muito bom para alimentar uma ferramenta de BI, por exemplo. O que isso evita? Evita a gente fazer replicação da informação. E para vocês que estão trabalhando com Databricks, chega uma hora que isso é um desafio. O dado está dentro do Databricks, mas a gente tem que liberar isso para várias áreas da empresa. O que a gente faz? Quem não conhece isso vai tentar replicar
essa informação em outra database. E o que é o problema? Replicar leva tempo, precisa de lógica, dá muito erro, porque tu atualiza a tabela delta, depois tu tem que atualizar aquilo lá, incremental. Então é um pouquinho complexo, tá? Se não a parte mais complexa. E por último, é um cluster que não se chama cluster. Ele se chama SQL Warehouse. Então sim, esse é o nome que vocês vão encontrar para essa ferramenta, só que eu quero que vocês pensem que de fato ele é um cluster, só que ele só serve para essa parte de análise de dados. Beleza? Ali. Se a gente olha para esse ambiente SQL, ele já tem uma interface diferente. Ele já tem aqui um jeito mais amigável para o usuário analista de dados fazer consulta em SQL, fazer gráficos, fazer visualização dessa informação, eu posso fazer filtro também. Ou seja, é uma coisa muito mais voltada para análise. Eu posso também aqui fazer algumas pequenas ETLs, por exemplo, posso criar uma temp view, eu posso criar uma outra tabela, fazendo um join, filtrando informação e gravando esse resultado numa tabela. Só que, o que acontece? Por que esse cluster só existe aqui? No momento, esse cluster ele só existe aqui, nesse ambiente, porque faz sentido, tá? Existia esse problema da gente precisar consultar os dados de uma forma rápida. E mesmo, antigamente, existia esse SQL Warehouse que não é serverless. Então, tá vendo que o Classic, ele não é serverless. O serverless é uma das categorias dele. E o que tem de vantagem? A gente pode desligar ele com 5 minutos, automaticamente. A gente ligou, usou, esqueceu, 5 minutos ele vai desligar. O que quer dizer? A gente não paga por esse tempo. Depois que ele desligou, a gente não é mais cobrado. Então isso é uma economia muito grande, tá? A gente também consegue escalar, digamos que a gente tem um volume muito grande de dados, então a gente pode primeiro pegar um cluster maior, ou a gente tem muitas pessoas compartilhando esse cluster. Então a gente pode ter até mais nós trabalhando em conjunto, tá? Por último, o que tem de grande vantagem disso aqui? A gente pode ver que esse cluster ele está desligado no momento, tá? Vocês viram que só para a gente fazer uma comparação, antes eu vim aqui nesse cluster e eu apertei Start. Ele ainda está começando. Todo mundo sabe que isso aqui demora uns 5 minutos ali. Esse SQL Warehouse, como ele é serverless, eu vou iniciar ele vai iniciar na hora, ó. Então, quer dizer, alguém falou, ó, deu problema lá na tabela. A gente veio aqui nessa aba, já iniciou o cluster, e quando isso aqui está iniciado, tô falando do cluster, mas você sabe que é SQL Warehouse, tá? Quando isso aqui está funcionando, eu consigo vir aqui no meu catalog, nos meus dados, apontar para esse SQL Warehouse, eu consigo consultar meus dados. Então, a gente não precisa mais daquele tempo, sabe? Tipo, compartilha a tela, mostra o que está rolando. Ah, não, o cluster está desligado. Não, esse aqui não tem esse caso, tá? Claro que eu posso consultar a informação aqui. Eu tenho um exemplo aqui de tabela. Então, eu já consigo, por exemplo, fazer uma query e usar esse SQL Warehouse como meu compute power aqui. Eu preciso colocar o banco, que é Adventure Works. Tá, num Adventure Works, o LTP, Silver. Ele vai consultar as minhas tabelas Delta, porque ele é um cluster de Spark, tá? Então tá aqui o jeito que a gente usa. Por último, o que eu quero mostrar para vocês, já que tá pronto com o Power BI aí, para a gente fazer um teste, é que a gente pode, com esse SQL Warehouse, a gente pode, primeiro, aqui a gente tem Connection Details.
E esse connection details quer dizer que eu posso pegar a minha ferramenta de dados e apontar ela para esse cluster. Por exemplo, o Power BI tem uma integração perfeita com isso aqui. E a gente passa alguns parâmetros, tipo esse aqui. Eu até posso fazer um teste com vocês que estão aqui na chamada. Se vocês usarem o Power BI, eu estou mandando aí para vocês, os parâmetros de conexão, que são esses dois aqui, o HTTP/PF e o Server Hostname. E a gente precisa também de um token. O que é o token? Primeiro, é opcional, eu posso usar o meu próprio usuário da Azure, mas eu também posso ter um token. O token é uma forma um pouco menos segura, mas esse token, ele vai usar a identidade de quem criou o token. Isso quer dizer que pessoas diferentes podem acessar o mesmo cluster, então a gente pode compartilhar esse recurso, só que elas vão ver o acesso diferente, entendeu? Elas vão ver as informações de forma diferente. O que aconteceu? Eu não tenho Power BI aqui, eu quero fazer um teste com Power BI, só que antes, vocês precisam confiar em mim, porque o Lucas, que está fazendo esse teste no Power BI, eu passei esses parâmetros aqui de conexão, só que o Lucas não está vendo nenhuma informação lá. Isso é bom, porque o Lucas, ele é só um usuário aqui dentro. Ele não tem nenhuma permissão para ver dado nenhum. Ele conseguiu acessar esse cluster, mas ele não conseguiu acessar os dados. Por que que isso é bom? Porque se eu for aqui no catalog e eu pegar esse esquema aqui e for aqui nas permissões, eu posso dar essa permissão aqui para o Lucas. Só que acontece, aqui eu estou dando para uma pessoa só, né? Um usuário. Eu posso criar grupos de pessoas e colocar as pessoas nesse grupo. E depois eu vou dar as permissões num nível de grupo. Entendeu? Ao invés de Lucas, poderia ser engenheiros. E dentro de engenheiro ter 20 pessoas. Eu vou te dar todas as permissões. E testa aí para mim e manda aqui no WhatsApp se atualizou. Se apareceu informação nova aí para ti. E ele já está autenticado, então ele não pede de novo. Ele Mas vale aí... um login, né? Para uma instância, vamos dizer assim. Isso. Se eu fechasse o PBI, ele ia pedir de novo. Isso. Então, tipo, aí tu tem acesso a essas tabelas, né? Se tu selecionar várias delas, seleciona qualquer uma delas, tu já consegue ver os dados aí. E agora, por favor, me avisa se isso aconteceu. Tá? Já tô enxergando aqui. Já tá enxergando? Então, cara, compartilha a tua tela um pouco e vamos fazer uma brincadeira. Uma brincadeira não, eu vou tirar o acesso depois e tu vai ver que vai sumir os acessos, tá? Então, se tu puder compartilhar a tua tela aí, se estiver de boa. E dúvida... Acho que assim vocês não enxergam, né? Cara, não tá aparecendo nada aqui. Será que tu tem permissão? Ah, não. Tá carregando. Foi. Aí, tá aparecendo o Power BI. Tá? Tá, peraí, deixa eu mudar o compartilhamento. Compartilhei só uma Tá. janela. Beleza. Então, o que que o Lucas vai fazer? Ele vai acessar o Power BI dele e ele vai apontar para esse SQL Warehouse. No caso, faz de novo a configuração, cancela e tenta fazer de novo. Então, vai lá em obter dados, mais, procura por Azure Databricks. E daí, o que que ele vai pedir? Ele vai pedir dois parâmetros, o nome do host do servidor, que é esse aí, tu já tem, e ele vai pedir também o caminho HTTP. O que que ele vai pedir depois? Autenticação. Ah, tá, ele não tá pedindo mais porque tu já autenticou. Então, tu passou o teu token e ele já tá autenticado, então ele não pede de novo. Ele Mas vale aí... um login, né? Para uma instância, vamos dizer assim. Isso. Se eu fechasse o PBI, ele ia pedir de novo. Isso. Então, tipo, aí tu tem acesso a essas tabelas, né? Se tu selecionar várias delas, seleciona qualquer uma delas, tu já consegue ver os dados aí. E agora eu quero que vocês
confia em mim que eu vou desligar o SQL Warehouse. Eu desliguei o cluster aqui do meu lado. Ele tá desligado. Cara, tenta atualizar a tua tela aí. Ó, ele vai demorar um pouquinho. E claro, vocês não podem ver. Mas aqui na minha tela, talvez ainda esteja aparecendo aqui. O cluster desligou por um pouco, mas ele já ligou de novo. E o Jaco já conseguiu consultar as informações de novo. Pô, legal. Vamos torcer que agora... Só para vocês acreditarem. E eu vou, de novo, desligar rapidinho o cluster aqui. Desliguei, só para fazer ele ligar de novo. Legal. Aí, beleza. O que acontece? Volta, só vai ali no Azure Active Directory. Esse. Olha só, se a gente fosse uma empresa, eu não ia deixar token para cima e para baixo. Eu ia, tipo, criar essa permissão para cada pessoa. Por acaso, se tu, por exemplo, acessar com o teu usuário aí, tu vai fazer login na tua Azure e tu vai herdar as permissões que o teu usuário tem. Beleza. O token que a gente está usando é uma forma de tu ter acesso como o Bernardo. Então vai ali em token de acesso, por isso que ele é um pouco menos seguro, tá? Não é recomendado, é só para o nosso teste aqui. Agora, se tu usou o meu token, tu vai conectar como administrador. Ele está ligando o cluster, acabou de ligar aqui, porque a minha tela está aparecendo. E assim que o dado estiver disponível, isso é 5 segundos, se tu expandir aquele Hive Metastore, tu vai ver muito mais informação. Porque agora, olha aí, apareceu outros esquemas, outras databases. Se eu vier aqui, é que eu não consigo para mim mesmo, mas se eu fosse restringir isso, ou apagar alguma tabela, apagar alguma database, automaticamente ela já ia afetar o teu Power BI. Então a gente não tem aquele processo extra de persistir a informação num banco. Por exemplo, a gente pode, aconteceu algum erro lá, a gente atualizou as tabelas Delta e, seria muito legal se o time de negócio já pudesse ver isso na hora. Tanto é que se a gente estiver falando de uma arquitetura que atualiza as coisas de hora em hora, é muito mais prático a gente conseguir conectar direto nos dados, tá? E isso é um dos recursos que o SQL Warehouse ajuda a gente, tá? E eu vejo pouca gente aplicando, e eu desafio vocês, com esse conhecimento, a desafiar os lugares que vocês trabalham, se isso já foi considerado. Como é que a gente vai entregar o acesso aos dados? Vocês já viram essa forma aqui? Vocês podem fazer um teste, esse tipo de informação, tá? Então, pessoal, muito obrigado pela parte de apresentação, obrigado, Jaco, pela demonstração. Dúvidas?